Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, como está no hadith de Sahih Muslim, que Abu Sa'id al-Khudri, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: eu ouvi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer: aquele que ver, se estiver na sua frente, ou você ver algo que seria o pecado, munkar, que seriam os pecados, os grandes pecados ou pequenos pecados, você deve trocar esse pecado que está ao seu redor com a sua mão. Rasul alaihi salam, ele diz: فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, que modifique aquele pecado com a sua mão. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, se você não tiver condições de trocar ou de modificar aquele pecado que foi cometido na sua frente com a sua mão, que modifique com a sua língua, que você deve falar para as pessoas que isso não deve ser feito. E se você não conseguir falar com a sua língua, pelo menos você deve modificar com seu coração, de você não aceitar aquele pecado que está sendo cometido na sua frente. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: e a pessoa que modificar com seu coração, que é o mínimo da fé que a pessoa possa ter. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse nesse hadith que nós deveremos nós deveremos modificar a nossa situação quando os pecados eles abrangem a comunidade. Em primeiro lugar, com a sua mão. Como é que eu posso trocar isso? Como é que eu posso modificar? É dentro da sua casa. A pessoa que é responsável, ele consegue trocar ou consegue modificar o pecado com a sua própria mão. Se você vê a sua família, se você vê o seu filho, a sua filha, a sua esposa cometerem qualquer tipo de pecado, você consegue trocar e modificar isso com a sua própria mão. Você vê o seu filho, a sua filha assistindo algo inadequado, você consegue ir lá e tirar com a sua mão. Você vê o seu filho não acordar para rezar, você acorda ele, pega lá com a sua mão. Você vê qualquer pecado sendo cometido dentro da sua família, você deve trocá-lo com a sua própria mão. E assim o governante, ele consegue trocar com a mão. Assim o professor, ele consegue trocar com a mão. Assim qualquer pessoa responsável, ele consegue trocar e modificar com a sua própria mão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: se você não tiver condições de trocar com a sua mão, como é que você faz? Ele disse: você troca com a sua língua, falando. E você deve falar. Numa sociedade que você vive, você vê o pecado se espalhar, você deve avisar as pessoas com a sua própria língua. Com certeza, isso não pode levar as pessoas a cometer um pecado maior do que isso, porque às vezes tem pessoas que falam e as palavras que ele coloca ali, isso faz com que as pessoas cometam um pecado maior, faz intrigas e tal. Então, não, você tem tem degraus com isso. Então, enquanto você consegue trocar com a sua boca com as suas palavras, você deve trocar com as suas palavras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: e se você não tiver condições de trocar nem com a mão e nem com as palavras, você deve modificar com o seu coração. E você não aceitar o pecado sendo cometido na sua frente, e você está lá parado, aceitando ele. Essa aceitação quer dizer que você não está trocando com o seu coração. Então a troca com o coração é você não aceitar e não ficar no lugar onde o pecado está sendo cometido. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: trocar com o seu próprio coração, isso é o mínimo da fé que a pessoa possa ter. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse da nação islâmica que nós somos os melhores dentre as nações quando nós trocamos ou publicamos o que é o bem, impedimos o mal das sociedades, das comunidades, e assim nós deveremos ser pessoas que estejam à altura para trocarem os pecados que estão ao seu redor, começando na sua casa, começando com as pessoas que estão ao seu redor, aqueles que você tem condições de fazer e modificar o pecado para que o pecado não seja cometido na sua frente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz que o povo de Israel, quando Allah subhanahu wa ta'ala escolheu eles naquela época, como é que eles começaram a diminuir e Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou eles começaram que quando a pessoa se encontrava com a outra pessoa estava no pecado, e a outra chegava e falava para ele: tema Allah subhanahu wa ta'ala, você está cometendo um pecado. Ele vinha no outro dia
e via a mesma pessoa cometendo o mesmo pecado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, e não impedia com que ele sentasse, bebesse, comesse com ele, e não modificava. Ele falava uma vez só. O Rasul alaihi wasallam, ele disse, e aí Allah subhanahu wa ta'ala bateu os vossos corações um com o outro e amaldiçoou eles. Então a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala, ela desce quando as pessoas vejam o pecado e não trocam ele. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Alcorão, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Daúda wa Isa ibn Maryam. Foram amaldiçoados aqueles que estavam, os seguidores dos profetas anteriores, do profeta Jesus e do profeta Davi. Através do profeta Davi, profeta Jesus, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Daúda wa Isa ibn Maryam. O motivo que eles foram amaldiçoados, dhalika bima asaw, porque eles cometeram o pecado, wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, porque eles não impediam os pecados que eles cometiam entre eles. Então a maldição, ela pode cair em cima das pessoas quando elas cometem o pecado e não tem ninguém ali para trocar, não tem ninguém ali para impedir. Então nós deveremos saber que a nossa nação, ela será a nação mais forte quando ela está impedindo o pecado de ser cometido, e ela será amaldiçoada por Allah subhanahu wa ta'ala quando ela não troca o pecado, quando o pecado está entre eles. E se nós falamos Allah amaldiçoar uma nação, amaldiçoar quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala distancia a misericórdia dele dessa nação. E se ele distanciar a sua misericórdia dessa nação, qualquer tipo de castigo pode cair em cima dela por causa de Deus amaldiçoar ela. Então nós deveremos estar à altura para modificarmos a nossa vida para o bem, modificarmos. Se tiver qualquer tipo de pecado nas nossas casas, não podemos aceitar, temos que trocar. Na nossa sociedade, nós temos que trocar da melhor forma possível, não podemos aceitar aquilo para que nós sejamos, inshallah, a melhor nação. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.